Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Doninho aqui na área para mais uma aula de matemática. E hoje a gente vai começar a falar sobre os determinantes. Bem, o que são determinantes? A gente tem que entender que os determinantes, ele é um número que a gente associa à nossa matriz, que a gente obtém através de operações que nós fazemos com os elementos dessa matriz. Bem, de uma maneira geral, a representação que a gente dá para o determinante é sempre essa expressãozinha aqui, ó, det, e aí a gente geralmente coloca a letra que a gente tem associada à nossa matriz, det A, det B, ou a gente pode ter uma matriz A, e aí a gente faz a representação da matriz A através dos parênteses, não é? Então, vamos supor que a gente tem aqui x, y, A e B, e aí como que a gente pode ter uma representação sem necessariamente escrever um valor? A gente coloca essa matriz, ao invés de parênteses, a gente coloca ela entre colchetes. E aí automaticamente isso deixa de ser uma matriz e se torna um determinante a qual você vai calcular. Tomem cuidado que muitas das vezes a gente não tem um texto em que simplesmente caracteriza a operação falando, ó, calcule o determinante da matriz. Muitas das vezes ele relaciona duas matrizes, não é? E aí ao invés de pedir para que você multiplique essas matrizes, ele pede para que você, por exemplo, multiplique os determinantes dessa matriz. Então tomem cuidado com algumas conotações que a gente tem para o determinante. E aí, como que a gente calcula o determinante? A gente tem que entender que a gente tem várias ordens na nossa matriz, não é? A gente tem a matriz de ordem 1, a gente tem a matriz de ordem 2, não é? Ordem 3, ordem 4 e superior e assim por diante. Cada uma desses tipos a gente tem uma forma de resolver diferente. Bem, o mais simples de todos é o determinante de ordem 1. Como é que a gente classifica isso? Uma matriz de ordem 1, pessoal, é uma matriz que tem apenas um elemento, porque é uma matriz que tem apenas uma linha e uma coluna. Então, o determinante de uma matriz de ordem 1 necessariamente vai ser aquele elemento que a gente tem lá. Então, se eu falar para vocês aqui, ó, det de A, ou seja, determinante de A, é igual a, e aí a gente pensa que A é uma matriz que a gente tem aqui, ó, 5. Então, quer dizer que o determinante de A vai ser necessariamente igual a 5. Lembre-se, determinante é um número que a gente associa à nossa matriz, ok? Nesse caso, você não precisa fazer continha, basta você colocar a resposta direto. Bem, e aí, agora o determinante de ordem 2. O determinante de ordem 2 é aquele determinante que agora tem 4 elementos, não é? E aí, o que a gente precisa fazer? Se ele tem 4 elementos, qual é o cuidado que a gente precisa ter? Eu falei para vocês que o determinante ele é um número associado que necessariamente é resultado de operações que a gente faz com todos os elementos da nossa matriz. Então, sempre que a gente tiver um determinante, percebam aqui, ó, que automaticamente ele já colocou entre colchetes de um determinante de ordem 2, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a subtração do produto da diagonal principal, que é a diagonal a qual a gente tem o número de linha igual ao número de coluna. Então aqui, ó, o A11, o A22 nesse caso aqui, ó, a gente faz o produto entre eles e subtrai com a nossa diagonal secundária, não é? Que nesse caso aqui, ó, B vezes C. E aí vamos lembrar que a ordem dos fatores não altera o produto. Se você multiplicar D por A ou A por D, não vai fazer diferença para a nossa continha. Só tomem cuidado com os sinais, tá, pessoal? Aqui é um dos determinantes mais simples que tem para calcular, mas a gente não pode dar mole com o nosso sinalzinho. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. A gente tem uma matriz de ordem 2, 2, 1, 3, menos 1. Como é que a gente faz essa continha? A gente faz o produto da diagonal principal, 2 vezes menos 1. E aí a gente subtrai
com a nossa diagonal secundária. Então, nesse caso aqui, ó, 3 vezes 1. Então, nesse caso, a gente teria menos 2, menos 3, que daria menos 5. Então, a gente tem que o determinante da matriz A é igual a menos 5, tá? Poderíamos representar também em colchetes e assim por diante, ok? Bem simples, só calcular e trabalhar. Bem, aí a gente entra nos determinantes de ordem 3, que a gente acaba tendo um trabalhinho maior. Por quê? Quando a gente vai calcular o determinante de ordem 3, a gente precisa utilizar a regra de Sarry. O que a regra de Sarry diz pra gente? Ó, ela vai fala o seguinte, ó, repete as duas primeiras colunas e aí você realiza o produto da sua diagonal principal, não é? E aí, se você perceber aqui, ó, a gente faz com que a gente tenha mais de uma diagonal na nossa situação. Então, a gente faz o produto dessas diagonais, que eu vou colocar entre aspas principais, e subtrai com as suas diagonais secundárias. É simples, mas a gente precisa apenas tomar cuidado. Lembrem-se que aqui a gente está realizando operações simples. É produto, soma e subtração. Então aqui não tem muito para onde errar se você tomar cuidado, ok? Dá uma olhada nesse exemplo, pessoal. Ele pede para que a gente determine determine o determinante da matriz A. Nesse caso, o que a gente precisa fazer? Aplicar a regra de Sarry. O que ela manda a gente fazer? A gente vai repetir aqui as duas primeiras colunas. E aqui a gente vai fazer o produto das nossas diagonais principais. E depois vai subtrair com as nossas diagonais secundárias. Nesse caso aqui, ó, a gente vai ter o 8 menos 99 mais 84, tá? Cuidado com os sinais, tá, pessoal? Bem, e aqui a gente teria o mais 72 menos 21 menos 44 nas nossas diagonais secundárias. Bem, somando isso tudo aqui, a gente vai encontrar 0 como o nosso determinante. Ok, pessoal? Então, o número associado à nossa matriz aqui, nesse caso, é igual a 0, tá? Então, a gente faz a representação do determinante de A igual a 0. Espero que tenha gostado da aula, pessoal. Bons estudos e até a próxima!